Ótimo. Larissa, tudo bem com você? Estamos aqui então na terceira sessão, certo? Fizemos uma primeira sessão, depois mais uma segunda, para tratar de alguns problemas. E como que foi para você a primeira, depois a segunda sessão? Como que foi a primeira? É diferente? Teve diferença para você, não no modelo, mas no teu sentimento da primeira para a segunda? Sim. Foi mais profunda a primeira? A primeira foi mais profunda, porque eu estava mais calma. E a segunda foi... Eu não consegui ir tão profundamente como na primeira, mas também me ajudou, porque eu estava ansiosa na segunda. E... Bom, foi ótimo, assim. Eu acredito que me ajudou de uma forma inconsciente a mudar o que eu estava passando. Sim. Você percebeu que, apesar da gente fazer a avaliação dos problemas das pessoas, dos seus, né, dos temas que você queria abordar na sua terapia, automaticamente durante a sessão de hipnose os problemas se apresentam naturalmente, né? Sim. De forma espontânea, não é verdade? Sim. Porque os sentimentos doloridos, digamos assim, ou a serem tratados, estão dentro da pessoa. E quando a pessoa tem a oportunidade de estar em estado de hipnose, aquilo naturalmente ele aparece, né? Sim. Eu consegui acessar partes do meu cérebro que sozinha eu havia tentando acessar e não conseguia. E com a hipnose eu consegui acessar essas partes. Sim. E com facilidade, né? Sem fazer muito esforço. Não precisa de esforço. Sim. É algo que flui naturalmente. E só para repetir que nós já conversamos sobre isso todo dia, a hipnose não é o hipnoterapeuta que faz. Nem um pouco. Perdão. Verdade. Mas depende da pessoa. A pessoa tem que estar aberta àquilo, a pessoa tem que escolher aquilo, a pessoa tem que permitir viver aquilo, né? Tem que abrir facilitar a sua mente para aquele momento. E o hipnólogo faz a função de guiar o teu cérebro nesse processo, o qual você não consegue fazer sozinha. Você não consegue guiar o teu cérebro sozinho. Exatamente. Abri-lo você consegue, mas guiá-lo até essas lembranças, até esses momentos... Não consegue. Exatamente isso. E depois de você fazer a terapia e passar por momentos de dificuldade que você retorna, repassa, vivencia isso novamente, você ressignificando o momento, recompreendendo o momento de maneira diferente, as sensações modificam? Sim, com certeza. Toda a sua percepção do que está ao seu redor até então muda. Porque até então você tem uma percepção sobre a sua família, uma percepção sobre você mesma, e a partir que você cura essas memórias, né, cura esses rancores, essas mágoas, você passa a enxergar diferente as pessoas do teu redor, você mesmo, a vida no todo. É uma leitura diferente, né? Sim. É uma leitura diferente e até nós diríamos que é uma leitura real, então? Sim. Que aquilo que ficou gravado na mente era uma leitura não muito real, sim, não muito verdadeira. Sim, era a parte emocional só, não... Infantilizada. Exatamente. Que foi ficando acumulada. Mal compreendida e infantilizada, digamos assim. Exatamente. E que aquilo vai ressoando cada vez que acontece um novo evento, vai ressoando de maneira equivocada. Porque a pessoa está vivendo situações que é do passado, sim, que é do passado dela mesma. Sim. Então, por exemplo, se alguém vem e grita, ou fala, ou aborrece, ou te coloca em situação desconfortável, você vai agir de que maneira se você está desconfortável? Vai agir irritada, vai agir retraída, vai se sentir julgada, vai se sentir
menosprezada, por conta daquilo que já aconteceu com você anteriormente, um fato que já aconteceu anteriormente, e ele fica como um gatilho repetindo. A partir do momento que você entende aquele momento, os próximos semelhantes que vierem a seguir, eles vão ser interpretados de outra forma, não com a mesma carga emocional que você tinha antes. Você começa a analisar as mesmas situações com uma emoção diferente, com uma razão. Muito bem. Você poderia me responder e dar uma nota para as coisas que você veio aqui tratar, sem entrar em detalhes? Por exemplo, quando você chegou aqui a primeira vez, claro que quando a gente chega a primeira vez, a gente sempre chega no limite máximo do nosso sentimento ruim ou do nosso desconforto emocional, certo? Então, para isso, nós terapeutas damos uma nota máxima que é 10. Só sempre chega no nível 10 para tudo, certo? Tipo, nervosismo, nível 10. Irritação, nível 10. Então, eu vou falar para você, depressão sua era nível 10. Sim. Hoje, passada a primeira terapia e na segunda, vamos para a terceira hoje, que nota você daria de 1 a 10 para a tua depressão, que antes era 10? 2. 2? 2. Ótimo. Para o pânico, que é uma coisa mais específica e acontece em momentos esporádicos, assim. 1. De 10 passou para 1? Quer dizer o seguinte, mesmo que você dê nota 2 ou nota 1, você está começando a observar que, à medida que vai passando os dias, os tempos, entre um dormir e acordar, ainda vai se recuperando automaticamente mesmo. Porque aquilo não para de recuperar. Porque o cérebro estava comprometido antes, mas agora não está mais. Então, até ele voltar ao normal, ele precisa vivenciar novas situações boas para recuperar os momentos ruins. Sim. Então, a nota ainda é 1 para o pânico, que era 10. Mas tem uma coisa aqui muito interessante, né? Que você não vai poder nem talvez dar uma nota exata, porque você não vai praticar isso novamente, que é a questão do suicídio, né? Fala um pouco sobre isso. Você já teve situações desconfortáveis, certo? Sim. De pensar nisso. Sim. Várias vezes. E hoje em dia, assim, após as consultas, devido ao quadro de depressão ter se amenizado, ao quadro, ansiedade e tudo mais, as crises de pânico, e também em outros quesitos que acabam sendo acessados durante a hipnose também, como relações da família, relações consigo mesmo. A vida vai se tornando mais leve quando você compreende essas coisas. E nesse quesito hoje eu daria uma nota 2, porque é um processo ainda, né? A cada dia eu vou me sentindo melhor, a cada dia eu vou lidando melhor com isso. Mas de um 10 para um 2 é um grande passo já. Com certeza. Eu acho que você vai observar que isso de 10 para 2, com o passar de mais algum tempo, né, mais alguns meses, alguns dias, isso vai se tornar 0, certo? Porque não vai mais ter esse gatilho disparador para esse tipo de pensamento, que é um pensamento de... Na verdade, eu acho que eu diria até que suicídio é um pensamento de fuga, né? É como se a pessoa quisesse fugir do problema, não é verdade? É uma fuga. É uma fuga, né? É o ponto de desespero tão grande que você não tem fuga, que você possa ir para algum lugar. Então a sua única solução é não existir mais ali. Você estuda o quê? Eu faço pré-vestibular. Para? Direito. Direito, né? Mas você tem, me parece que na outra conversa que nós tivemos, você tem muita simpatia por essa questão de psicologia e Sim. todo esse negócio de comportamento humano e tal. Por isso que você domina bem essa tua linguagem sobre esse assunto. Faz 3 anos que eu tô nesse quadro de depressão, suicídio. A minha primeira tentativa de suicídio foi há 3 anos atrás. E desde então eu venho tentando melhorar, venho acompanhando psiquiatras e nunca confiei no que o psiquiatra dizia ou no que a terapeuta dizia e sempre ia atrás de um respaldo científico daquilo que estava sendo medicado e receitado. E assim eu fui aprendendo cada vez mais sobre o funcionamento do cérebro, como a depressão afeta o cérebro e como, para tentar melhorar mesmo, porque mesmo com pensamentos
pensamento suicida, ele não era minha primeira opção. Eu queria curar. A cura era meu objetivo, mas o suicídio vinha como fuga quando eu não conseguia. E por isso que na hipnose eu achei essa cura, né? Porque todos os problemas na realidade estão em nós mesmos, né? No nosso cérebro. E não há remédio, não há religião, não há nada que entre no nosso cérebro da forma que nós entramos, da forma que nós podemos controlar ele. Só nós mesmos podemos nos curar, né? Verdade, perfeitamente, bem colocado, bem observado. Temos mais um detalhe aqui que parece comum, mas não é. Para as pessoas, isso é muito profundo. Tristeza, né? Tristeza está associada com depressão, com deprimida, depressão, tristeza, não é? Tristeza também está associada diretamente com angústia, que eu não coloquei aqui, mas é a mesma coisa. Tristeza, angústia, deprimida, depressão, que era 10 para você, é quanto hoje? Tristezas frequentes? 3? Eu estou numa fase complicada de pré-vestibular também. Exatamente. Mas mesmo assim, as pessoas ao meu redor mesmo dizem que eu pareço estar mais leve, que eu transmito uma leveza maior, assim, em questão de estar mais alegre mesmo, assim. Então, realmente, eu sinto que a cada dia eu tô conseguindo manejar melhor lidar melhor com a situação. Os meus sentimentos. Mesmo quando eu estou triste, eu consigo contornar esse sentimento. Uhum. Certo. Pesadelos? Diminuíram, graças a Deus. É? São mais sonhos agora do que pesadelos Sim. Tem até um estudo científico que diz que a pessoa, quando tem pesadelos, dizem, estudo científico, que pesadelos normalmente a pessoa não observa, mas é tudo preto e branco, tudo escuro, tudo pesado. E sonhos bons podem ser até coloridos, que é raro a pessoa perceber isso. Você não percebeu isso. Mas essa questão de entre preto e branco e colorido, essas coisas não. Mais de tonalidade mesmo, de tons mais frios e tons mais quentes. Mas eu acho que o mais importante é que desacelerou muito o ritmo do meu cérebro, eu acho, assim. Que eu, por estar mais calma, tem noites que eu até chego a não sonhar, assim, de eu conseguir dormir. Você está dormindo com mais facilidade? Tô. Mais profundamente? Sim. E acorda mais revigorada por isso, né? Porque o cérebro precisa que o corpo adormeça profundamente para que a química do nosso corpo possa recompor. Você está conseguindo fazer isso? Sim. Algumas noites que quando eu estou mais tranquila, assim, é mais fácil. Muito bem. Aqui diz também sobre pânico, que é quase a mesma coisa de... Eu já falei isso sobre pânico. Família, ansiedade, bullying, crenças e inseguranças. Quer fazer alguma consideração sobre sobre o que eu falei agora, tudo aqui? Juntando tudo, família, ansiedade, bullying, crenças, tal, inseguranças. Quer fazer mais alguma? Acho que para concluir, né, quando você entende a sua mente, entende como ela funciona, entende como você funciona, quem você é, como você pensa, qual é o teu lugar, né, no espaço, você também começa a compreender o espaço das outras pessoas, o que elas passam. Então, todo tipo de relacionamento com outras pessoas ficam mais fáceis. Então, até mesmo consigo mesmo, você consegue dialogar consigo mesmo. Então, todos os problemas citados em geral ficam mais fáceis de ser resolvidos, porque você resolve consigo mesmo agora, né? Você não precisa mais ir até um médico, ou até um terapeuta, alguma coisa assim, porque você mesmo, conversando com você mesmo, consegue verificar onde está o erro, o que está te afetando e solucionar isso. Sim, na tomada de decisões. Sim. Né? E nas sensações dos sentimentos, né? Principalmente sentimentos.
dos próprios sentimentos, Sim, né? os sentimentos. Para com você mesma e para com os terceiros, com outras pessoas, né? E, inclusive, a gente percebe que depois da terapia dessa bem profunda, que foi o teu caso, bem profunda, que é a maioria dos casos, mas a sua foi bem profunda, você tem uma sensibilidade muito grande, e nada que as pessoas falam, ainda por mais ignorantes que sejam, não te afeta mais. Parece que você ficou meio isenta disso, assim, tipo, a sensação de que não te afeta mais, tipo assim, a pessoa quer afetar você, mas não te afeta, tipo, não... Você entende, né? Você entende por que ela tá fazendo aquilo, na tua mente você consegue ver pra onde aquilo vai e falar, não, entendeu? Você tem a visão mais clara de si mesmo, então o que ela fala é mentira, se é mentira não tem por que me afetar. Ou se é verdade, eu vou trabalhar nisso e vou... Na verdade, isso. Sim. A gente consegue diferenciar com mais rapidez, mais clareza, né? Sim. Fica mais claro pra gente, né? É. A gente não está comprometido com o processo. Sim. A gente está isento do processo. Sim. Então quando você vê uma pessoa irritada, já rapidamente o cérebro identifica. Ele está comprometido com alguma coisa. Ou ele bebe, ou ele usa droga, ou ele está irritado, ou ele está mal. A empatia, né? A empatia também. Consigo mesmo e com os outros surge. Sim. E o que mais, e assim para encerrar, o que você chama, o que mais te impressionou, o que mais você poderia abordar sobre a hipnose, assim, a própria ferramenta, o processo terapêutico, digamos assim. O que você poderia dizer entre a diferença dos outros processos, por exemplo, medicamentoso, psicológico? Eu passei por medicamento, terapia, religião, processos espirituais, e na hipnose eu não descobri como funciona, que tem uma certa parte que é incrível, porque eu não sei o que o senhor faz, que entra na cabeça e você realmente entra dentro de si. Você entra dentro de si e sente tudo o que você sentiu naquele momento e consegue mudar aquele momento na sua mente. Assim, consegue perdoar, consegue confortar, consegue modificar a emoção que você sentiu naquela memória que você tem dentro de si. E da mesma forma que o Senhor tira a gente daquele momento e volta num minuto. E todo o processo consciente, você tem consciência de tudo que está acontecendo e se lembra depois, que eu acho que é uma coisa muito importante de falar, que você está presente, você tá consciente do que está acontecendo ao teu redor, onde você está, quem você não é levado a nada, mas você vai lembrando, e conforme você vai lembrando, você só não lembra daquilo, você sente aquilo também. Não é só uma memória, é uma emoção que você resgata. Exatamente. Eu diria até que a hipnose é um tratamento das emoções. Sim. Não só das emoções, dos sentimentos, que são as emoções. Sim. Porque a emoção é a base do sentimento. Sim. Acho que o sentimento é a placa que dá nome para a emoção, tipo amor, carinho, afetividade, enfim, e coisas negativas também. Mas a emoção é aquilo que fica dentro da pessoa. E ela precisa passar por aquilo novamente para modificar, para compreender hoje aquilo que foi mal compreendido anteriormente. A hipnose possibilita isso. E só a pessoa bem resolvida, bem determinada, é que vem para uma terapia determinada a fazer as mudanças, né? Porque se a pessoa vai para a terapia, vai fazer o quê? Tem mais que se propor a fazer as mudanças, né? Sim. A se entregar para a terapia e fazer as mudanças. E um outro processo também que eu queria complementar é dizer que a hipnose é uma coisa que não é passageira. Não é uma coisa que você faz e depois ela tem um período, um tempo. Ela é gravada no subconsciente. Sim, porque é modificada. Eu percebo que involuntariamente eu ajo às vezes de forma diferente do que eu agiria. E eu só me dou conta depois. Por exemplo, alguma situação que me ofendem ou algo do tipo. No momento eu ajo de uma forma que eu não normalmente agiria. E daí eu falo, nossa, eu mudei mesmo.
E até as pessoas vão redor falam, nossa, você mudou mesmo, porque anteriormente eu não agiria daquela forma. É algo inconsciente, algo que entra no código da sua rotina, da sua mente, da sua forma de agir. E então você diria o seguinte: existe uma Larissa antes e depois de hipnose. Com certeza. Né? É a mesma pessoa, porém livre. Muito mais esclarecida, muito mais dona de si mesma. Sim. Dona de seus sentimentos, dona das suas ações. É muito mais consciente do que acontece comigo. Nas rédeas das minhas emoções e nas rédeas das minhas atitudes. E se todo mundo soubesse, todo mundo, que eu digo é todo mundo mesmo, todo o planeta, soubesse que é assim, simplesmente assim, que se faz uma terapia e assim que funciona, e assim que se modifica as coisas, todo mundo deveria experimentar, né? Sim, com certeza. Todo mundo passou por algo. Na sua vida, com certeza. Ou passa por algo. E eu acho que devia ser mais difundido até esse tipo de terapia, que é muito restrito ainda, Sim. né? Há muito poucos profissionais, não é muito comentado, tem muita pouca informação, então... Algumas coisas distorcidas também, né? E só quem passa por uma sessão de hipnose sabe o que é. Quem não passa nunca vai poder dizer, certo? Certo. Queria agradecer você, então.